Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sexta-feira da quarta semana da Quaresma, Evangelho de São João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, versículo 10, depois de 25 a 30. Evangelho de hoje: queriam prendê-lo, mas ainda não tinha chegado a sua hora. O contexto do Evangelho de hoje se dá dentro de um ambiente de festa. Na festa das tendas, memória da peregrinação do povo pelo deserto, onde habitavam em tendas. Era também uma festa de luzes, porque após a colheita, eles voltavam agradecendo ao Deus, Senhor das luzes, iluminavam para a festa. E além de iluminarem para a festa, era um ambiente de confraternização. Eles habitavam em tendas, fazendo memória do tempo em que peregrinavam. E nesse contexto de festa, os judeus procuram matar Jesus, porque, como nós vimos no Evangelho de ontem, Jesus estava se equiparando a Deus, sendo juiz também pelo amor, e outorgando para si a adoração que era devida apenas a Deus, entre aspas, porque não aceitavam Jesus como Deus. Jesus era sim o Cristo, mas eles não acreditavam por ser um homem simples, nascido em Nazaré, e também viver de modo simples, não de modo esplendoroso. Nós vemos que no Evangelho de hoje continua a tensão de quererem prender Jesus. Estão procurando qualquer coisa que possa confrontar com a lei, com a normativa. Os judeus que querem prender Jesus aqui não são todos os judeus, mas aqui são as autoridades do templo. E percebemos que Jesus, ele faz a sua pregação no templo, no mesmo templo onde queriam e tramavam a sua morte, é lá que Jesus prega. Jesus diz no Evangelho que ele não vem por ele mesmo, é Deus que o envia, porque Deus é fidedigno, Deus é fiel com seu povo, sempre foi fiel com seu povo e também é digno de culto. Jesus o conhece muito bem, porque ele vem dele e for enviado por ele. E por ele ter sido enviado por ele, isso está causando um grande rumor. E o ambiente onde Jesus já se encontra é de morte. Nós já estamos caminhando para a Semana Santa. Logo, as tensões no Evangelho já vão sendo presentes. Jesus ele prega no templo porque ele é o novo e verdadeiro templo. Com a morte de Cristo, não precisamos mais de templo, nem de altar, nem de cordeiro, porque Jesus é ao mesmo tempo o templo, porque no corpo dele nós podemos perceber que Deus é guardado. Deus é o verdadeiro templo no corpo de Jesus. Não precisamos mais de altar, porque o altar é a cruz. Nem precisamos mais de vítima, porque o Filho de Deus se coloca como vítima. Jesus ele não teme os riscos, mas ele teme não falar a verdade de Deus. E aonde existe o povo, Jesus aí entra e enfrenta para falar a verdade. Seguir Cristo também pressupõe de nós coragem e força. Coragem e força, porque por meio dessas duas virtudes, dons do Espírito, nós podemos manifestar a nossa fé. O Evangelho, como eu já disse no início, acontece num tempo de peregrinação. O povo está a caminho. Eu e você, nós somos peregrinos em Cristo. Nós estamos caminhando junto com Ele e nele por causa do nosso batismo para o coração de Deus Pai na eternidade. É lá onde acontecerá a verdadeira festa das tendas. Não moraremos mais em tendas armadas, mas moraremos com o mesmo Deus na tenda que é o reino dos céus. Pode parecer loucura, mas essa loucura é o amor do coração de Deus. E aí eu te pergunto a partir do Evangelho, quais são as situações de morte que você está passando? Jesus passou situações de morte e esse ambiente é bem tenso.
Mas lembre-se que no ambiente de morte há uma esperança de ressurreição. Quais são os seus medos? Os riscos que você tem corrido por desejar ser da verdade e ser verdadeiro com Deus? Dizia Chiara Lubich, fundadora dos Focolares, que Jesus ele se manifesta abandonado para que eu e você possamos ser o repouso, a casa, o templo e o coração onde ele vai encontrar abrigo. Eu te convido nesse dia a encarar o seu lado sombrio e também aquela imagem que aparece no Evangelho, os judeus estavam irados querendo prender Jesus. Encare o seu lado também de ira, o seu lado sombrio, porque pelo lado sombrio e pelos seus sentimentos sombrios, pode a partir daí provocar na tua vida a conversão. Primeiro a tomada de consciência, depois a conversão. Jesus ele entra em silêncio nesse contexto de festa. Todos subiram, ele vai depois, porque ele sabe que ele precisa estar unido a ele mesmo. Eu, comigo mesmo, preciso ser um, para depois ser um com o outro. Jesus, ainda ninguém colocou a mão nele, pois ainda não era a hora, mas ele se manteve inteiro, apesar das perseguições, das tramas, dos medos. Mas Jesus, como eu disse, ele não tem medo de perder a vida, porque em João ele vai dizer que ninguém tira a vida, é ele quem a oferece livremente. O padre Anselmo Guim tem uma frase muito interessante falando do uno: seja inteiro. O homem ele se torna inteiro quando não é mais fragmentado em suas contradições, mas quando diante de Deus ele traz uma unidade, tudo que há dentro dele, quando ele se torna assim simples. Portanto, a pessoa simples é aquela que é inteira, que integra tudo o que há dentro dela e direciona para Deus. É este o convite que eu faço para você hoje. Apresente a Deus aquilo que ainda não é inteiro em você, para que Ele mesmo transforme isso em inteireza dentro do teu coração. Para que Ele mesmo transforme toda essa benevolência nele. Para que Ele mesmo transforme todas as tuas fragmentações, não mais em contradição, mas como escada para subir até Ele. No Evangelho, concluindo, Jesus se mantém unido com Ele, porque está unido ao Pai. E Ele entende muito bem isso. Eu não vim enviado por ninguém, mas eu vim enviado pelo Pai. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai. E esse que me enviou, ele me conhece muito bem. Deus que enviou eu e você ao mundo também nos conhece muito bem. Convido você a rezar neste final de reflexão, pedindo a Deus a graça de se conhecer e perguntar hoje: quem eu sou? Eu estou inteiro comigo mesmo? Eu tenho procurado oferecer as minhas fragmentações nas mãos de Deus para que Ele possa também me fazer passar por todas as contrariedades, ambientes de morte, de dúvidas, de medo. E como diz a beata Dina, algo muito interessante: eu e Jesus não somos mais dois, mas um somente. Que eu e você tenhamos a graça e cheguemos à graça de sermos um com Jesus. Nessa sexta-feira, memória da paixão do Senhor, convido você a rezar comigo apenas uma saudação à Santa Cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mais uma vez, nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa cruz remistes o mundo. Meu irmão e minha irmã, foi uma alegria poder partilhar a palavra de Deus com você. Lembre-se, sejamos um dentro de nós, para que também a unidade de Deus possa ser expressa para o mundo. Muita paz e muita alegria.